Quero cumprimentar aí os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10. Êxodo 2, 1 ao 10. E foi um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio Nilo. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ou a tomar banho no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos das hebreias é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das amas hebreias, para que crie o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. E então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe chamou o nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Tá? Até aí, esse é o texto de hoje, é o assunto que eu quero falar. E nessa aula, nesse texto bíblico, é importante a gente ver o quanto Deus é maravilhoso com aqueles que andam na verdade e obedecem a Deus verdadeiramente. Joquebede, que era a mãe do menino, pai Anrão, eram proibidos de criá-lo. Escondeu-o por 3 meses. E, no entanto, quando ela entregou esse menino, até prego uma mensagem sobre entrega. Quando o assunto é entrega, acho que a entrega mais difícil de se fazer para Deus é quando temos que entregar os nossos filhos. E na Bíblia a gente vê pelo menos 3 entregas de filho. Gênesis capítulo 22, a gente vê Abraão dando o seu Isaque, mas deu porque Deus pediu. Tem gente que só faz a entrega quando Deus pede. Nós temos Ana entregando Samuel, e ela só o entregou porque ela teve a sua madre selada. E quando ela disse que se tivesse um filho varão, que ela daria de volta para Deus. E Deus então abriu a madre dela para mais do que um filho. E nós temos também um exemplo de Arão e Joquebede, que sem que Deus pedisse, eles entregam o Moisés. Isso é uma entrega voluntária, né? Um entrega porque Deus pede, no caso de Abraão. Ana, porque foi pressionada, e Joquebede, voluntariamente. Quando a gente começa a analisar
esses comportamentos no conceito bíblico, a gente começa a enxergar hoje o culto. Deus não quer que eu faça nada para Ele de forma forçada, engessada, algo obrigatório. Outro dia alguém me perguntou: pastor, o dízimo é um mandamento? Sim, é um mandamento. Mas eu sou obrigado? Não, é importante que você cumpra o mandamento. Não sou então obrigado a dizimar, ofertar? Falei, não é. Desde quando Jesus veio, Ele estabeleceu que tudo que você for fazer para Deus deve ser voluntário. Agora, se você não é obrigado, quando você não entrega as suas contribuições, Deus também não é obrigado a abençoar você. Eu não sou obrigado, mas Deus também não é obrigado a me abençoar. A partir do momento que eu tenho uma entrega voluntária, Deus me abençoa. Não é uma troca, tama lá, dá cá. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma entrega voluntária. Não importa, lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles entregaram a vida para Deus, o Nabucodonosor falou para eles assim: olha, é muito melhor vocês se posicionarem e quem sabe Deus não irá atender vocês. Ele falou: ó reis, o senhor vai ter que ficar sabendo agora. Se Deus nos livrar da sua mão, Ele vai nos livrar porque quer. Senão nós preferimos morrer queimado, carbonizado, do que ajoelhar diante da sua estátua. Está vendo que é uma entrega voluntária? É algo que eles decidiram fazer porque acreditam em Deus. Então, quando eu olho aqui, dá para perceber-se o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é extraordinário. Aqui nesse culto, a gente percebe uma entrega voluntária. Uma mulher, mãe, que tinha recebido a ordem do rei para destruir seu filho. Porque a ordem para as parteiras era que todo filho varão que nascesse era para ser morto. Às vezes o inimigo está conspirando contra a nossa vida para fazer chegar o fim da nossa existência. Mas o que é importante? É a gente saber que a nossa fidelidade a Deus resulta na nossa preservação. Porque quem tem poder para dar vida é Deus. Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então é importante quando eu entendo isso, porque aqui eu começo a entender o propósito de Deus, que o que mantém a gente, na verdade, Deus está olhando para nós, a vida física aqui, Deus olhando para a gente, essa vida física nossa aqui, não importa muito, porque para Deus o que vale é a eternidade. Quando nós tiver que partir e a gente estiver pronto, a gente vai ser eternamente feliz com Deus. Não vai ter, entendeu? A vida que vale. Agora, por que nós somos espírito, alma e corpo? Nós somos espírito porque nós temos algo de Deus em nós. Nós somos alma porque nós sentimos as coisas. Agora, e o corpo? Qual a finalidade do corpo? Para dar a nós a oportunidade de se salvar. Só podemos ser salvos enquanto estamos no corpo. Se a gente toma uma decisão de seguir a Jesus, aí então podemos ser salvos. Agora, quando a gente olha para Joquebede,
ela recebe uma ordem do governo para banir o seu próprio filho. Ela ainda esconde 3 meses. Agora, menino, depois de 3 meses, ninguém consegue escondê-lo. Ele começa a querer conversar, não se entende muito o que fala, mas começa a fazer tudo isso. E quando a gente entende aqui, quem foi essa Joquebede? Ela estabelece aqui, ela foi a mulher de Arão, mãe de Arão, Miriam e Moisés. Então aqui tem 7 lições que aprendemos com a mãe de Moisés. A primeira lição aqui, aliás, Joquebede, ela foi a mãe de Moisés, Arão e Miriam, uma mulher hebreia que era da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi. Aqui eu até quero falar um pouquinho por que a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdote. A gente não vê pastores falar isso. A tribo de Levi, ela foi escolhida porque quando Arão fez o bezerro de ouro, que Moisés desceu lá do monte, que ele quebrou as tábuas, Moisés falou: Deus está aborrecido com todos. Deus queria sacerdote de todas as tribos, mas aí Moisés falou assim: aquele que for pelo Senhor, pega a tua espada, entra na casa do teu próximo e o fere de morte. Então quem fez isso? Só os levitas fizeram. Por causa disso, Deus escolheu a tribo de Levi. E nesse dia morreram quase 3.000 pessoas. É aqui que entra o paradoxo que Paulo faz ali no texto de Coríntios, quando ele diz assim, que Deus nos fez participante de um ministério mais glorioso, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Ele não está falando de... Aí tem muita gente dizendo que se a pessoa lê a Bíblia demais, fica louco, tá? Faz loucura, né? Não tem nada a ver com isso. Ele está falando que a letra que mata aqui é a lei de Moisés, que quando eles fizeram o bezerro de ouro, a tribo de Levi entra e quase 3.000 pessoas foram executadas porque pecaram. E se Moisés não tivesse quebrado as tábuas, todos teriam sido mortos. Então ele ganha tempo ao quebrar as tábuas. E naquele momento ali, o que Moisés faz? Ele quebra as tábuas. Se ele promulga a lei naquele momento, todos teriam que morrer, até ele. E aí você vê Deus mal servido, dizendo que não ia mais com o povo, porque o povo era um povo obstinado, era um povo rebelde. Então morre esses 3.000, Moisés fica meio, de certa forma, triste. Agora, o que ocorre aqui? O que nós precisamos entender? Qual que é o paradoxo que Paulo está falando? Do ministério, fazendo um comparativo do ministério da lei, que era gravado em pedras, que antes de ser promulgado, quase 3.000 pessoas morreram, porque eles fizeram bezerro de ouro e se prostraram diante dele. Agora, e por que ele está falando do ministério do Espírito? Qual que é esse? Lembra quando o Espírito Santo desce, Pedro prega e quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus? Ele está fazendo essa comparação. Se ao promulgar a lei, quase 3.000 tiveram que morrer, ao descer o Espírito Santo, quase 3.000 pessoas recebem vida. Isso é glorioso. Então, quando a gente entende, aqui nós estamos vendo uma mulher que decidiu ser reconhecida por sua fé, coragem e sabedoria ao proteger Moisés da ordem de Faraó para matar os bebês hebreus recém-nascidos do sexo masculino. Essa era a ordem de Faraó, era para matar. Não era se quisesse, não era se pudesse, era para fazer. Era uma ordem imperativa, advinda da parte do rei. Só que Joquebede, ela tem aqui
7 lições que ela reporta. A primeira lição é a lição de fé em Deus acima do medo. Joquebede confiou em Deus, mesmo diante do decreto mortal. Ela não permitiu que o medo dominasse suas ações. Não permita, Joquebede já ficou na história, mas eu quero falar para você que está ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, não permita que o medo domine suas ações. Siga ao Senhor Jesus. Lá no duelo lá do Carmelo, do Monte Carmelo, do profeta Elias, ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se Jeová é Deus, segui-o. Deus não quer que o sirvamos com murmuração. Deus quer que o sirvamos com fidelidade, com leveza, com alegria. A Bíblia diz que é para servir o Senhor com alegria e apresentar a Ele com canto, sabendo que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Então, Joquebede, ela não permitiu que o medo dominasse as suas ações. Moisés era o recém-nascido, ele foi escondido por apenas 3 meses, e lá em Hebreus 11:23 vai mostrar isso. A lição aqui é: a fé verdadeira se manifesta mesmo nas situações difíceis ou adversas. Para Deus estar agindo, isso não quer dizer que Ele tem que intervir no processo o tempo todo. Por mais que a gente pensa que Deus virou as costas, isso não quer dizer que Ele não esteja agindo. Porque Deus, para agir, Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele só age. E quando Ele age, eu gosto da Bíblia, porque quando a Bíblia diz que Deus estabeleceu que o povo entrou na arca, que começou a chover, passado um tempo a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé. Será que Deus tinha esquecido? Não. É porque chegou a hora de Deus agir na vida de Noé. Deus sabia muito bem que Noé ia singrar o maior mar da história com aquela arca que não tinha motor, não tinha medidas apropriadas, porque ela era alta demais, estreita demais, comprida, era um barco em potencial para tombar. Mas Deus falou: não, quem vai segurar o barco não são as medidas dele, quem vai sustentar essa arca é o meu poder. Deixa eu te falar para você que está ouvindo e que vai ouvir: quem sustenta você não é as condições favoráveis, é Deus no comando. A partir do momento que Deus está no comando, a sustentabilidade está garantida. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele nos ensina pela Bíblia fora. Cada texto da Bíblia é para a gente entender que pessoas viveram momentos difíceis, mas pela fé venceram, foram vencedores. A lição número 2: coragem para proteger sua família, mesmo sob risco de morte. Ela escondeu Moisés por 3 meses. Não importa a ameaça, toda vez que você tiver que fazer valer a vontade de Deus e a obediência estiver na frente de qualquer coisa, você vai encontrar resistência, vai ter levantes. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, mas vai. Desde o momento que você decidir servir a Deus de verdade, o mundo espiritual há de se posicionar contra você. Não existe acordo entre Deus e Belial. Não tem. O mundo espiritual, o diabo, o nome é diabo porque
diabo quer dizer adversário, inimigo. Ele é nosso adversário. A Bíblia diz: vigiai, sede sóbrio. Foi Pedro quem escreveu numa das suas cartas: vigiai, sede sóbrio. Quer dizer, não fique embriagado, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está de olho em você. Ou você pensa que o diabo vai deixar você na neutralidade? Não vai. Basta você fazer algo que vai agradar os céus, o inimigo há de se levantar contra você. Essa mulher, ela levanta-se para proteger seu filho. Tinha uma ordem, tinha um mandato do rei para destruí-lo. Só que ela fez o quê? Sua coragem salvou a vida dele e foi parte do plano de Deus. Qual que é a lição? Uma mãe corajosa é instrumento de proteção e salvação em sua casa. E você sabe que quando a gente confia em Deus, lembra lá do carcereiro de Filipe, que ele quis se matar porque Deus abriu a cela, libertou Paulo e Silas, libertou também os outros presos, e então ele quer se matar porque não tinha razão como justificar perante o seu comandante, porque o homem estava preso numa sala subterrânea e de repente tudo se abre, cadeados se quebram e os presos ficam livres. E aí ele quer se matar, e Paulo então disse: ei, não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. E aí ele olha para o Paulo e disse: então, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Aleluia. Aqui se percebe a maneira como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Se você é um instrumento de Deus, não importa se Paulo fosse um homem revoltado, ele teria dito: por mim você morra, eu estou sofrendo por causa do evangelho, porque expulsei um demônio, então, desculpa com perdão da palavra, por mim você se lasque, entendeu? Mas ele não fez isso. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui se vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É importante entender, esta é a lição número 2. Uma mãe corajosa é instrumento de Deus e é instrumento de proteção e salvação para a sua casa, que é o jeito bonito de falar família. Número 3, sabedoria para agir estrategicamente. Joquebede não apenas escondeu Moisés, mas preparou um cesto impermeável e colocou-o no rio em um local estratégico. Ela cria uma estratégia porque ela sabia: se eu seguir a estratégia orientada por Deus, esse menino vai ser encontrado por quem tem que encontrá-lo, pela pessoa certa. Sabe, às vezes o que eu fico pensando? Deus vai orientar a porta que você vai entrar, o caminho que você vai ter que percorrer, entendeu? A hora certa, porque Deus não erra a hora. Eu me lembro que quando Jesus veio, ele falou muitas coisas, mas eu quero citar algo que me fascina. Tudo me fascina em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus, pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, me fascina as pessoas. E eu quero dizer para vocês algo aqui esta noite. Jesus está num casamento em Caná da Galileia, e sua mãe volta para ele e diz assim: meu filho, já não tem vinho.
Era uma semana para o povo ficar bebendo vinho, e ele então olha para a mãe dele e disse assim: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora não chegou. Jesus não erra a hora. Às vezes você pensa que está demorando, mas Jesus sabe a hora exata de chegar, sabe a hora exata de agir, sabe a hora exata de trabalhar. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Isso para refutar aqueles que criticavam ele curar nos sábados. E o que eu fico pensando aqui, que a lição 3 aqui, ela pensou com sabedoria. A lição 3 é: devemos usar a sabedoria dada por Deus para agir com inteligência diante dos desafios. Ei, a luta, os desafios, os problemas da vida, as vicissitudes, as intempérias, não é para destruir você, é para colocar você no propósito de Deus, é para fazer você sair da proposta e entrar na proposta, é para tirar você da necessidade de ser visto para o serviço. É isso que Deus faz. Já viu que tem uma coisa aqui, no mínimo intrigante, que Moisés cresceu sem nome? Vocês já observaram isso? Moisés cresceu sem nome. O dia que a mãe criou o menino, que entregou para a mulher, ela disse: o seu nome será Moisés, porque das águas foi tirado. Não importa se alguém não reconhece o seu nome, um dia alguém vai ter que saber sobre você. Fique tranquilo, existe um momento do anonimato, existe um momento de ser guardado. Lembra que Deus guardou Elias lá no Querite? Depois disse: não é suficiente, vai para Sarepta. Sarepta é forno. Lá em Querite, Deus está tratando a parte do orgulho do profeta. Você já imaginou um cara acostumado talvez tomar banho na água mineral, e agora ele vai beber da água de um ribeiro? Um cara que estava nos holofotes, agora ele está recluso, ele vai escutar canto de pássaro, e Deus falou assim: sabe quem vai preparar a comida para você? Um corvo. Corvo não é urubu, como muitos falam, irmão. Imagina um corvo chegar, um passarinho chegar com a tua comida: ei, a tua marmita chegou, venha. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vence o orgulho, ele é tratado, agora ele vai para o forno. Quando ele chega, Sarepta quer dizer forno. Lembra do bolo que tinha que ser assado? Quando Deus falou: vai para Sarepta, porque eu preparei uma viúva. Imagina-se que Elias cogitou: opa, deve ser rica, deve ter dinheiro. E ele chega lá e ele fala assim para ela: olha, me dá água, me dê água, me dê um copo de água. O cara vem a pé, alguns quilômetros, talvez superior a uma centena, e ele chega lá, talvez com sede, porque ele saiu de lá, o Querite estava seco. A Bíblia fala, com fome. Então ele pede primeiro o quê? Água. Água para aquela viúva era sacrificial, porque tinha uma seca de pelo menos 6 meses. Agora ele chega e pede água. Quando ela aceita doar a água ao profeta, o que acontece? Ele disse: você faz um bolo para mim. Quando ele pediu o bolo, ela falou o quê? Olha, eu estou juntando uns cavacos, eu e o meu filho, para a gente fazer o último bolo, da última farinha, para a gente sentar na calçada e esperar a morte. Quem que aquela mulher estava esperando? A morte. E Deus manda quem? O profeta.
Quem ajudou quem aqui? A mulher ajudou o profeta ou o profeta ajudou a mulher? Sabe o que você tem que entender? Que a necessidade da mulher é a oportunidade do profeta. Deus cria uma necessidade para a mulher, para trazer o profeta para fazer um milagre. Ela estava esperando a morte, Deus manda Elias. E Elias fala: faça um bolo, nem que seja pequeno, e traz primeiro para mim. Irmão, vamos imaginar, por que Deus não está fazendo milagre? Porque quando ele termina de comer, o menino não tinha comido ainda, a mulher não tinha comido ainda, e ele disse assim: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor Deus envie chuva sobre a terra. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está trabalhando na vida da sua serva. Aí às vezes eu pergunto, por que nós não estamos vivendo milagres nesta proporção? Porque nós não estamos sendo generosos nesta proporção. Aquela mulher, imagina, você tem a última refeição sua e do seu filho, teria coragem de compartilhá-la com alguém? Pensa aí, o quanto isso é sério. A outra coisa aqui, número 4, o amor sacrificial. Ela foi capaz de se separar do seu filho por pouco tempo para garantir sua sobrevivência. Depois, Deus a recompensou, permitindo que ela o criasse como ama. Imagina, irmão, tem coisa, aí tem muita, a verdade tem que ser dita. Você já imaginou se aquela mulher chegasse e falar: ele é meu filho? Imagina a prudência, a cautela que aquela mulher teve que ter durante todo o tempo para não revelar que era mãe. Sabe por que Deus não tem abençoado você? Porque você está dando com a língua nos dentes, você está falando o que não deveria falar, você está, aquilo que é para, lembra de José? José, Deus dá os sonhos para ele, não era para ele contar para ninguém, ele contou, gerou quase que o assassinato dele. Ele só não foi morto porque Deus foi extremamente misericordioso, mas ele foi extremamente ameaçado e foi dado ao seu pai como morto. Imagina quanta angústia esses meninos fizeram Jacó passar. Tem noção do que é isso? Só que um dia Deus devolve a alegria para o velho Jacó. Aleluia, porque Deus é esse Deus maravilhoso. Aqui, a lição 4 é a seguinte: o verdadeiro amor é capaz de abrir mão e acreditar somente em Deus, confiar somente em Deus. Ela abriu mão do Moisés, mas não abriu mão de acreditar que Deus está no comando, que Deus está no controle, que Deus está trabalhando. A lição número 5 aqui, falamos a número 4, obediência a Deus, mesmo contra o sistema. Joquebede desobedeceu a ordem de Faraó, porque obedecer a Deus era mais importante. O que é mais importante para você? A quem você está obedecendo? Quero agradecer pela água, meu irmão. Deus abençoe. A quem você está obedecendo? Ela optou por correndo risco de morte. Ela optou por obedecer a Deus. Se eu tiver que falhar, eu vou falhar com o Faraó e não com Deus.
Você já entendeu como é que isso aqui é? É uma decisão, é uma encruzilhada. E na maioria das vezes, nós somos barrados nas encruzilhadas da vida, quando elas aparecem para tentar nos fazer recuar. Aqui, a lição é: a obediência a Deus deve estar acima das pressões do mundo. Não importa o quão pressionado você está sendo, obedeça a Deus. A obediência implica em levantar-se contra o sistema. Certa feita eu ouvi um certo pregador falar algo que eu não concordei. Mas eu não vou falar o nome de quem foi. Ele disse que se João Batista tivesse sido cauteloso, ele não teria sido decapitado. Deixa eu te falar uma coisa. Quem Deus chamou para ser profeta, a primeira coisa que ele faz é depositar a cabeça no céu, para ela rolar a qualquer hora. Ele não tem acordo com nada, a não ser com Deus que o chamou. Aí então esse pregador falava assim: se ele não tivesse feito a abordagem de apontar contra o rei, ele tinha vivido muito tempo. Mas quando alguém fofoqueiro, futriqueiro, chegou para ele e falou assim: João, aquele a quem você batizou está batizando mais gente do que você. Foi você que começou a obra. Por que não embarga? Sabe o que João falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. É porque quem tem realmente convicção do propósito de Deus não se atrela a rebeldes, não se atrela, não aceita rebeliões. Custe o que custar, propostas não fascina quem é fiel de verdade. Cargos não fascina quem é fiel de verdade. Salários não fascina quem é fiel de verdade. Eu acho interessante que lá em João 4, o Senhor fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Ele não está procurando verdadeira adoração, porque antes da adoração Deus quer você. Antes da tua contribuição, Deus quer você. Isso é bíblico. Trazei todos os dias. Ele disse mandai, ele disse trazei. Quando ele disse trazei, ele está dizendo para você assim: eu quero que você seja um contribuinte voluntário do reino, mas eu quero você. Eu não quero só a sua contribuição, eu quero você também. E quando a gente entende isso, fica fácil para a gente viver o propósito. Quem conhece o propósito não aceita a proposta. Seria bom para Sadraque, Mesaque e Abidnego se livrarem da fornalha. Seria cômodo dobrar o joelho diante de um Deus morto que tem boca, mas não fala, tem olhos, não vê, tem nariz, não cheira, não sai som da sua garganta. Isso seria simples, mas foi muito mais glorioso eles entrarem, serem lançados na fornalha, e quem foi jogá-los, morreram na porta da fornalha, e lá estão eles. A Bíblia diz que eles passeavam no meio do fogo. Esse passear aqui, irmão, tanto lugar para passear no fogo. Pensa aí, passear, você sabe o que é que eu entendo? Eu vou falar para você. Eu entendo que eles estão dizendo: mas não aqueceu 7 vezes mais? Cadê o fogo? Queima não, é? E a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, nem cheiro de fogo tinha nas roupas, nos chapéus, não tinha nem cheiro de fogo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que eles, pela fé, apagaram a força
do fogo. Não diz que apagou o fogo. É tanto que quem foi jogar morreu. Pela fé, apagaram a força do fogo. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico aleluiado com isso, sabe? Porque quando eu olho, imagina, o rei manda lançar 3 e é obrigado a enxergar 4. Quem viu 4? O rei. Falou, gente, não lançamos 3, e aí aqueles puxa-saco, que como na mesa do rei, que estão ali para falar o que o rei quer ouvir. Sim, senhor, lançamos 3. Ele disse, por que eu vejo 4? E a semelhança, a aparência do semblante, do rosto do quarto homem é a aparência dos deuses, cuja habitação não é com os homens. Aleluia. Aí eu fico pensando o quanto Deus é maravilhoso. Aí ele disse assim, Sadraque, Mesaque, Abdinego, venham para fora. Sabe qual que é a mensagem? Eles foram jogados, amarrados, mas saíram livres, caminhando com seus próprios pés, com suas próprias pernas. Foram lançados, jogados por uma ordem do rei, mas saíram livres. Saíram livres, porque a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É importante saber disso, porque é maravilhoso entender o quanto Deus é extraordinário. Quando esses meninos são lançados no fogo, parecia até que Deus tinha desprezado eles. É ou não é? Parecia ou não parecia? Mas Deus não os desprezou. Por que Deus não os desprezou? Porque Deus não nos despreza. Ah, mas está parecendo que você foi derrotado. Está parecendo que Deus não está te ouvindo. Está parecendo que tudo está dando errado na sua vida. Não tem problema não, deixa parecer. Uma hora você vai saber que há um Deus no céu, cuja letra e o papel não pode descrevê-lo. Por isso que eles tiveram a alegria de viverem o propósito, de andar nos caminhos do Senhor, de viver a presença de Deus. Por quê? Porque Deus não perde batalha, irmãos. Deus sempre está no comando. Deus sempre trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação. É maravilhoso saber, conhecer o propósito. É cômodo para nós conhecer o propósito. É maravilhoso quando nós entendemos o quanto Deus